Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe a presença de Eduardo Chiniachik, palestrante, escritor, consultor organizacional, especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes. E temos vários assuntos para tratar aqui hoje neste Mundo Corporativo. Mas antes disso, muito obrigado pela sua presença, Chiniachik, aqui no Mundo Corporativo, pela gentileza de aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, Milton, estar aqui com você. Eu disse que nós temos vários assuntos. Um dos temas sobre os quais você discorre nas palestras, em livros, nas conversas, nos trabalhos desenvolvidos dentro das corporações, tem um nome muito interessante, que é miopia existencial. Explica esse conceito para nós. O que significa isso? Miopia existencial, quer dizer, quando a gente fala assim, o que é um míope? É a pessoa que enxerga bem de perto e não de longe. Ela se sente confortável com aquilo, com o espaço que ela consegue enxergar. Quando eu falo existencial, é porque em alguns momentos as pessoas elas vão se acomodando tanto em ficar dentro do seu espaço, daquilo que ela faz, daquele espaço confortável, que ela começa a abrir mão de enxergar o próximo horizonte, além desse espaço. Então é aquele profissional que vai se acomodando, ele está sob pressão, ele está sob exigência, mas ele faz aquela paradinha e ele se esquece de planejar o próximo passo. Para onde que ele vai levar a carreira dele? Qual é o próximo projeto? Qual é o projeto maior da vida dele? E é esse momento em que eu costumo dizer, saber o que a empresa espera da gente é fundamental, é essencial para todo profissional. Porém, é importante que a gente saiba onde é que a empresa entra dentro do meu projeto de vida. E é isso que muitas vezes um profissional ele acaba não definindo. Fica naquele momento de pressão, o que eu tenho que fazer, e ele se esquece de enxergar um pouquinho além daquilo que ele está vivendo hoje. Ou seja, o que é o planejamento da empresa ou o planejamento do setor que você atua dentro da empresa, necessariamente não é o seu planejamento de carreira. Isso é uma outra coisa. Exato. Eu estava comentando com alguns executivos e eu estava perguntando o que acontece quando uma empresa não tem uma missão clara e definida, uma visão clara e definida. E aí todos eles foram categóricos em afirmar, patina, perde posicionamento, perde o foco, gasta muito recurso, retrabalho. E aí eu fiz a seguinte pergunta para esses executivos, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Não é a visão e nem a missão da empresa, mas qual é a sua missão? E é esse momento em que muitas vezes a gente vai ver profissionais competentes, talentosos, que por um momento eles não pararam para definir qual é a minha missão. Qual é a minha missão enquanto pessoa, enquanto profissional? Para onde eu vou levar o meu talento? E é esse momento em que a gente vai ver pessoas que podem voar mais alto, mas eles começam a desperdiçar vida, talento e recursos. Pela experiência que você tem trabalhando dentro das diferentes corporações, em que momento normalmente essa miopia aparece? É aquele momento em que a pessoa diz assim, cheguei onde eu queria ter chego. E aí ela fala assim, nossa, conquistei o cargo que eu queria ter conquistado. E muitas vezes a gente vai ver jovens promessas, que de repente eles falam assim, nossa, que resultado bom, que resultado muito bom. E aí eles começam a olhar para o lado e ele percebe que o resultado dele foi acima da média. E ele começa a dizer assim, que bom. E aí as pessoas começam a exigir dele aquilo que ele fez até aquele momento. E ele começa a dizer, ok, então, e ele começa a correr demais. E é aquele momento que às vezes eu digo, tem pessoas que estão tão ocupadas com o fazer, que eles se esqueceram de ter tempo para ganhar dinheiro, tempo para ter uma ideia, tempo para planejar. E aí aquela pessoa que eu costumo dizer, quando você estiver repetindo demais a frase, estou sem tempo, pare e comece a perceber que nesse turbilhão que você está vivendo, provavelmente você está parado, vendo as coisas acontecer
mas você não colhendo qual é a oportunidade que está nesse momento para você evoluir, para você crescer, para você ir além daquilo que você fez até hoje. Então, por isso que eu digo que um indicador é quando a pessoa estiver falando demais, repetidamente, eu estou sem tempo, estou sem tempo, estou sem tempo. E é a hora para ela parar e ter um tempo para olhar para ela, para o projeto de vida dela. Agora, como ter tempo se muitas vezes a corporação não lhe oferece essa oportunidade? Essa é uma das coisas que, quando eu vou fazer um programa de desenvolvimento de competência de liderança, a primeira coisa que eu digo é, nós temos um pequeno e gigantesco desafio, que é de liderar a nós mesmos. Então é esse momento em que muitas vezes eu falo para a pessoa, quem está no comando? Você ou as suas incertezas, você ou as suas dúvidas, você os seus temores, você ou os seus medos. Porque muitas vezes nós gastamos tempo demais num diálogo interno, num bate-boca interno, que tomo decisão, não tomo decisão, faço ou não faço, crio ou não crio. E aí esse momento é o momento em que eu perco a competência emocional, quem está no meu comando. A segunda competência, que eu digo que é de vital importância, é a competência social. Isso é, como é que eu estou me comunicando? Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, eu tenho dificuldade de delegar, na verdade eu tenho dificuldade de tornar claro qual é o objetivo, o que é que precisa ser feito. Então, quando um líder, ele não cria uma visão clara, bem definida, quando ele não consegue tornar comum isso, ele vai ter problemas na ação, na operação. Então é aquele momento em que ele diz assim, nossa, se eu não estiver lá fazendo, se eu não estiver controlando, se eu não estiver supervisionando, as coisas não saem. E não é porque os outros não sabem como fazer, mas é porque eu não soube dizer para eles o que precisa ser feito? Isso. Então, às vezes eu brinco com o pessoal quando eu digo assim, às vezes a gente acha que falou claro, e às vezes a gente não se dá conta de que existem pequenas armadilhas. Por exemplo, quando eu digo assim, hoje, no dia 9 de maio, eu viajo de São Paulo para Fortaleza, às 17 horas. E aí você fala assim, nossa, foi claro, né? Data, horário, de onde para onde. E aí você fala assim, tá perfeito. Né? E aí a gente fala assim, legal. Aí eu paro e digo assim, então tá claro, se você estiver esperando que eu mande alguma coisa muito importante, de vital importância para você, que horas você vai esperar? Bom, mais ou menos, se você vai sair às 17, então por volta das 21 horas eu vou esperar. Aí eu falo assim, ok, você está subentendendo que eu vou viajar de avião. Lógico, você vai viajar de avião. E aí eu digo, mas eu não falei como a ação iria acontecer. Mas quando eu não falo, quando eu não preencho a informação, cada um vai preencher com a sua representação. Então, ok, quando a gente fala assim, mas estava subentendido na sua fala. E eu digo, infelizmente, o subentendido faz com que a gente trabalhe mais, faça com que a gente perca o nosso tempo de qualidade. E é esse momento em que eu não me dou conta de que eu não defini para a minha equipe como eu quero que a ação aconteça. Ele simplesmente diz o que vai acontecer, mas não como vai acontecer. Então, essas pequenas armadilhas que vai gastando emoção, sentimento, tempo, trabalho, recursos, energia, e quando a gente se dá conta, a gente vai dizer, estou sem tempo. E como comunicação não é o que eu digo, mas é o que você entende, se eu deixar que você entenda o que você quiser, muito provavelmente a nossa comunicação não vai funcionar. E aí é esse momento que eu vou dizer assim, nossa, quando eu contratei essas pessoas eram as melhores do mercado e de repente elas não correspondem, não mostram, não entregam os resultados. E aí eu digo assim, talvez o problema não seja a equipe, mas seja exatamente o momento em que a gente está se comunicando com essa equipe. Então é essa situação que muitas vezes a gente fala assim, essa competência de liderança, quando ela não está muito clara, quando a gente deixa que essas pequenas armadilhas vão entrando, nós começamos a perder tempo, perder recursos, mas principalmente parece que os resultados vão ter um trabalho, um esforço muito grande.
E é esse momento que eu começo a perder tempo para inovar, para perceber o que está acontecendo ao meu redor. E até mesmo para eu parar e me sentir dentro do que eu estou fazendo. E essa é uma das coisas que muitas vezes a gente vai ver que profissionais executivos, eles não se sentem dentro daquilo que eles fazem. Eduardo Chiniachik, você agora há pouco trouxe um exemplo muito simples do sair de um ponto e ir para o outro. Ou seja, vou fazer uma viagem de São Paulo para o Rio a tal horário. Agora, quando nós estamos falando em planejar a nossa carreira, ver qual é o nosso caminho, eu imagino que não é tão objetivo assim, deve ser um pouco mais complicado fazer esse plano. Vou sair daqui para chegar até ali. Ou não, é tão simples assim. Eu sempre digo que o grande desafio é uma palavrinha chamada escolha. O que muitas vezes, quando a gente fala assim, escolha vai definir o que eu sou e o que eu não sou, o que eu faço e o que eu não faço. É aquele momento em que o Al Ries dizia, foco. O foco vai criar um posicionamento. Então, em alguns momentos a gente vai ver que tem profissionais que estão perdendo o foco e eles estão perdendo o seu posicionamento. Então é aquela coisa que, para que eu me torne um profissional excepcional, brilhante, eles confundem a ideia de que eles têm que fazer tudo, eles têm que ser maravilhosos em tudo. E eu costumo dizer que os executivos mais brilhantes, eles reconhecem que eles não são bons em tudo, mas eles têm pessoas excelentes para fazer aquilo que não é o ponto forte deles. Então é essa capacidade deles se manterem focados como regentes, como maestros, e muitas vezes esses maestros eles não sabem tocar aquele determinado instrumento, mas ele sabe como ele tirar a harmonia de todos os sons. E é isso que muitas vezes a gente não tem a ideia de qual é o resultado maior que eu desejo criar para que eu possa trazer os recursos, as pessoas, o que eu preciso envolver para criar esse determinado resultado. Quando a gente pega um jovem recém-saído de uma universidade, a gente vai ver que parece que me vem aquele vídeo do Steve Jobs na Stanford, quando ele fecha o vídeo dizendo assim, stay hungry, stay foolish, mantenha-se faminto, mantenha-se tonto, mantenha-se, o nordestino diria, mantenha-se abestalhado. Né? Mas essa inocência de querer mais, de se manter faminto. Então é aquela coisa que a gente diz assim, se eu tiver como definição, a vida é mais e eu sou mais, o que eu quero da minha vida e o que eu quero para mim? Então é essa coisa de que muitas vezes as pessoas se orientam em direção ao futuro partindo do presente. E eu diria, é fantástico quando a gente parte para o futuro tendo como referência qual é o futuro que eu quero. Por isso que o Lao Tse dizia assim, uma grande jornada começa com um passo na direção certa. Mas se eu não souber para onde e onde eu quero chegar, fica muito difícil saber qual vai ser o passo certo. Então, por isso que eu diria assim, esse é um momento crucial na carreira de esteja sempre presente para onde, o que é que você vai fazer. Me chamou a atenção, das muitas coisas que você me disse aqui, que a ideia da miopia existencial, ela pode ocorrer inclusive entre os jovens, porque a primeira percepção talvez que se tenha quando se fala desse momento assim de falta do que fazer daqui para frente, é de que a pessoa já esteja lá num processo de aposentadoria, já conquistou tudo o que queria conquistar. Mas você diz que o jovem também tem esta miopia. Tem, e é por isso quando você fala assim, parece que a aposentadoria, ela é assim, ok, com a idade a pessoa já vai se aposentando, chegando perto da aposentadoria. Eu digo que tem aposentadoria mental, isso independe da idade. É aquele momento em que a pessoa, ela conquista, e aí ela diz assim, já conquistei tudo, já vi tudo, já fiz um monte de coisas. E aí eu dou um exemplo de casamento, que é assim, às vezes o jovem para e vai conquistar a garota. Tem um trabalho danado para conquistar essa garota. Casa com essa garota. Passa 5 anos, aí a gente começa a ver que
ele já começa a não sair para dançar, a não sair para ver um show, não sair para ver um teatro. Aí ele volta para casa, bota aquele pijaminho velho, aquele chinelinho no dedo e sai arrastando. E aí eu digo, onde é que está aquele jovem apaixonado, encantador, charmoso? Isso é, ele ainda existe, ele ainda está lá. Só que a postura que essa pessoa assumiu é de uma aposentadoria, de um aposentado, né, que parou. E que às vezes a gente vai ver que tem aposentados que estão muito mais vibrantes na vida do que às vezes muito jovens. E aí é esse momento que eu olho e digo, tem pessoas que conquistaram, deram duro danado para conquistar, mas eles deram uma parada. Eles simplesmente pararam de investir, de fazer os famosos upgrades, as atualizações, investir na sua carreira, investir em novas habilidades, em novas competências. Isso não está um pouco ligado ao fato de que há uma preocupação muito grande, principalmente pensando no jovem que vai para a academia, de se preparar tecnicamente para a profissão, mas não se preparar como um gestor da sua própria carreira, não ter esse tipo de ensinamento? Perfeito, Milton, é isso mesmo. Eu acho que é aquela coisa, né? Se tem uma visão muito, ok, agora a empresa precisa disso, disso, ok, é isso que eu vou fazer. Então, às vezes, até mesmo determinadas habilidades, determinados investimentos que ele faz é para aquele momento, aquele cargo, aquele cenário. E eu digo, ok, eu vou investir nisso, agora o ponto é, que outro investimento eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para criar essa situação? Me chama a atenção quando eu vi pela primeira vez o vídeo do Steve Jobs, quando ele fala assim, eu conquistei um montão lá na Apple, e aí de repente, puxaram meu tapete, eu fui demitido. E aí a gente olha, aí ele para e diz assim, graças a Deus, porque se não tivesse acontecido aquilo, talvez ele teria sido aquele executivo paranoico, doido, e talvez ele não tivesse criado as empresas que ele criou, porque aquele momento estava bom. Aquele momento estava bom ele ficar focado naquele contexto, mas a empresa estava perdendo, porque a genialidade dele deu uma parada, ele acomodou. Nós não somos preparados para reaprender? O nosso cérebro, Milton, ele é programado para repetição. Por isso que o adulto, neurologicamente falando, ele é prisioneiro dos seus hábitos. Então, o que acontece? Nos nossos circuitos neurológicos, nós temos uma determinada situação e ele automaticamente, inconscientemente, ele vai ter a mesma postura. Então é aquela coisa, chega um momento que um executivo, ele se torna muito previsível porque ele vai tomar as decisões, as mesmas decisões, as mesmas ações. Por isso que muitas vezes a gente vai ver que uma empresa quebrou porque esse executivo ele não soube adequar as respostas e as decisões para o cenário atual, ele tomou uma decisão fundamentada sobre crises passadas. E aquele momento que a gente diz assim, esse momento atual precisava de uma resposta atualizada. E como é que eu aprendo isso? Como é que eu crio essa habilidade para quando eu chegar no mercado de trabalho, ou se eu já estou no mercado de trabalho, como muitos dos que nos acompanham aqui no mundo corporativo, identificarem esse momento? Como é que eu aprendo isso para não cair nessa questão da aposentadoria mental, para não ter esta miopia, ou pelo menos se ela aparecer, eu conseguir corrigi-la logo com um óculos, sei lá, ou com um colírio? Você sabe que a gente tem um programa que a gente coloca dentro das organizações e que a gente sempre diz que dentro de cada problema existe uma solução e dentro de cada ponto fraco existe exatamente qual é o ponto forte que precisa ser desenvolvido. Então, quando uma pessoa diz assim, sabe o que é? Olha, já passei por tantas coisas, sabe? Eu não me sinto confortável em falar em público, essas coisas todas. Mas, sabe, eu vou lá e faço. E aí eu costumo dizer assim, dá uma paradinha e começa a perceber quais são os seus pontos fracos, quais são as situações desfavoráveis, o que é que hoje consome muita energia para pouco resultado. Comece a investir dentro disso. Então, às vezes, eu digo assim, se a pessoa ela tem dificuldade, às vezes, numa reunião de conselho, de expressar uma ideia, de fazer uma apresentação,
ok, vai fazer um curso de oratória, né? Existem tantos profissionais magníficos, Polito, Passadori, Eunice Mendes, pessoas fantásticas, assim, que vão ser capazes de transformar, né, esse ponto fraco em ponto forte. Ah, mas sabe o que é? Além de tudo, eu me sinto meio desconfortável. Vai fazer teatro. Assim, vai lá e experimenta como que é essa coisa de você usar o teu corpo, se expressar. Porque muitas vezes, eu digo assim, por exemplo, quando uma pessoa ela vai aprender um novo idioma, a primeira sensação é de desconforto. E esse desconforto, além de ser emocional, é neurológico. Isso é, o meu cérebro tem que pensar diferente, o meu cérebro ele tem que criar um caminho novo, tem que criar associações novas, ele tem... E aí isso, a gente fala assim, nossa, eu fico muito cansado, aí eu falo assim, cansado mentalmente. E aí a tendência é que a pessoa comece a experimentar o desconforto. E aí eu brinco que como é que nós tomamos decisões? 2/3 das nossas decisões são sensoriais e inconscientes. Então, quando uma pessoa se sente desconfortável, né, ela começa a fundamentar a tomada de decisão dela sobre isso. 1/3 é lógica e racional, né? Então, e consciente. Aí a gente para e diz assim, sabe o que é? É que eu estou tão sem tempo agora, então talvez esse curso de teatro eu possa deixar para o próximo semestre, né? Então, muitas das decisões não são para lidar com o desconforto, mas elas são para atenuar, passar, né, lateralmente, adiar, e essa situação ela vai fazendo com que a gente mantenha sempre o mesmo olhar, a mesma perspectiva. Por isso que, trazendo de novo o discurso de Steve Jobs, ele dizia o seguinte, quando eu olho para trás, eu comecei a ligar pontos, coisas que eu fui aprendendo, e que hoje fazem sentido. E esses ligar pontos que o Steve Jobs dizia, era o quê? Tinha coisas que pareciam que não tinham lógica naquele momento, mas fizeram com que expandisse novas conexões, novas sinapses, novas habilidades, novas percepções, novos olhares. E é esse momento em que a gente fala, lá na frente, essas novas percepções, esses novos caminhos que eu tenho, são caminhos que, por um momento, numa tomada de decisão, eu posso subitamente mudar a perspectiva, olhar de uma forma diferente. E é esse momento que eu digo assim, tomei a decisão correta, não porque eu vi daquele jeito, mas é porque, por um momento, eu tive um outro olhar, né? E esse novo olhar é que abra. E aí eu digo sempre para os executivos, vá fazer uma viagem para um outro país, uma nova cultura, não pare nos lugares turísticos, assim, enfrente o cotidiano de uma cidade, por exemplo, vá para Paris, visite tudo, mas frequente os lugares não turísticos, para que você interaja com a dificuldade, sabe, essa coisa de, nossa, turisticamente parece que estava tudo certinho, né? Vai a setinha aqui, eu vou para lá, Então, ficou confortável. Agora, quando eu saio do circuito turístico, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho uma experiência diferente. Por que que os MBAs, a gente fala assim, quais são os MBAs que fazem uma grande diferença no Brasil? Os que têm esse período de intercâmbio fora do país. E às vezes eu digo assim, só por causa das aulas? Não, porque por um momento ele vai conviver com outras pessoas, com outras culturas e por um momento ele vai experimentar, criar novas opções neurológicas, novos circuitos que permitam ele a criar uma ação e uma atitude, uma percepção diferente. O senhor me permite agora, então, fazer uma sugestão para quem está nos acompanhando aqui no mundo corporativo, já que o Eduardo Chiniachik citou várias vezes esse discurso do Steve Jobs em Stanford. É muito simples. Depois que você acompanhar a entrevista, terminou de acompanhar essa entrevista aqui, você entra, aproveita que está aí na internet, coloca lá Steve Jobs, discurso Stanford, rapidamente você vai chegar nesse link e vai poder acompanhar toda a fala dele, que é sem dúvida bastante interessante. E por mais de uma oportunidade, foi recomendado pelos nossos entrevistados aqui no Mundo Corporativo, que mostra claramente o seguinte, é uma grande lição que você vai ter também em diferentes aspectos, não só profissionais, mas nas relações humanas também. Mas feita esta recomendação, Eduardo Chiniachik, eu queria compreender
As corporações hoje já identificaram esse tipo de problema nos seus profissionais e têm criado ambientes para que haja um desenvolvimento dessas habilidades? Eu diria que já algumas empresas, eu diria que muitas multinacionais já têm essa percepção. Isso é, se eu quero que o discurso de inovação seja parte integrante no nosso clima organizacional, eu preciso de pessoas que estejam preparadas para pensar diferente, né, para fazer diferente. Isso é, quando uma pessoa diz assim, esse não é o meu forte, eu digo assim, você está fora desse mundo, que é inovador. Eu costumo brincar, Milton, com uma coisa. Um dia eu estava passando pelo metrô e o motorista virou para mim e falou assim, seu Eduardo, se imaginar que tem um tatuzão lá embaixo, né, que faz um buraco e já vai botando as placas, que coisa maravilhosa, né, seu Eduardo? Eu falei assim, eu acho fantástico, né, eu acho incrível. Agora, se a gente imaginar que a gente está vivendo o mundo do fantástico e o mundo do trágico ao mesmo tempo, aí ele falou assim, por que, seu Eduardo? Quem é que fazia buraco antigamente? Né? Essas pessoas não estão mais trabalhando lá. As pessoas que se especializaram em fazer buraco não estão mais lá. Eles foram substituídos por uma tecnologia. E eu sempre digo, tecnologia é fantástica, mas ao mesmo tempo é trágico. E ainda hoje, as pessoas não perceberam, não se deram conta disso. Por exemplo, tem pais que ficam falando o tempo todo, tecnologia, videogame, ai que coisa, computador, mas não sentou para jogar o videogame com seu filho, assim, para entender essa brincadeirinha, o que torna tão fascinante, além de interagir com a tecnologia, interagir com seu filho e tecnologia. Ao invés de a gente ficar falando o tempo todo, geração Y, geração Z, assim, entenda uma coisa, tecnologia não é porque nós temos gerações boomer, X, Y, a futura Z que vai chegar, mas é que a gente está falando hoje de negócios Y. A velocidade dos negócios está além do que se imaginava. Eu estava com a equipe do Facebook num evento, e eles estavam mostrando um cenário para os executivos, e aí eu falava assim, nossa, que fantástico. A gente imaginar que grandes corporações já estão dominando esse cenário virtual, e que estão ganhando com esse cenário virtual. Aí a gente olha e diz assim, como é que está a sua fanpage, né, dentro do Facebook? E aí a pessoa assim, isso dá um trabalho danado, né? Eu brinco, trabalho dá fazer o que a gente está fazendo hoje. Quando eu penso para onde eu estou indo, vai ser muito melhor do trabalho que eu estou tendo hoje. Quer dizer, às vezes as pessoas falam assim, nossa, é difícil mudar. É difícil mudar. Não, difícil é viver como está hoje. Assim, quando mudar, você vai ver que vai ficar muito mais simples. Agora, Chiniachi, quando você está chamando a atenção aqui para o fantástico da tecnologia, mas também para o trágico da tecnologia e o quanto ela acaba substituindo a mão de obra, você não está fazendo um discurso contra o desenvolvimento tecnológico. Não, assim, não dá para a gente ficar com um olhar saudosista. Se a gente pegasse, né, na geração boomer, e olhasse para trás e falasse, nossa, como lá era difícil, nossa, quantas coisas a gente ganhou. Né? Os yuppies, quantas coisas a gente desejava. A tecnologia é um dado de realidade. Né? Quem não tiver essa percepção, quem não tiver essa compreensão, ela vai viver uma coisa que eu digo, resistir produz alguns efeitos, sofrimento, dor e a sensação de perda de controle. Então, quando uma pessoa estiver experimentando isso, nossa, estou sofrendo muito, nossa, estou com a sensação de estar perdendo o controle. Então, para e pergunte, o que eu estou resistindo? O que eu estou resistindo a aprender, experimentar e viver? Porque quando a gente tiver essa percepção de que sofrimento, dor e perda de controle não nascem ao acaso na nossa vida, a gente começa a perceber que tem alguma coisa, tem uma lição que eu estou resistindo em aprender. Assuma, né, humildemente a postura de ser um eterno aprendiz,
assim, e se abra para essa nova lição. Eduardo Chiniachik, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, que está chegando ao seu final. Espero contar com você numa nova oportunidade para que a gente possa desenvolver ainda N outros assuntos que nós temos aí dentro dessa questão da gestão de carreira. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado você, Milton. Prazer, uma honra estar aqui contigo. E com certeza, na próxima, vou estar aqui junto. Tá certo. Eduardo Chiniachik, que é palestrante, consultor organizacional, escritor, especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes, foi o nosso convidado hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima.